Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Agatha, eu sou estudante de Medicina da Federal e eu vim aqui falar um pouco nesse vídeo sobre como você pode aumentar e evoluir a sua nota no Enem. Então, eu trouxe alguns passos que você pode seguir, alguns itens que você pode seguir que tentam fugir um pouco do óbvio que vocês sempre veem aqui ou em algum site aleatório na internet. Então, assim, primeiro tópico: estude os conteúdos mais incidentes. E por que que eu digo... Ó, meu cachorro passando atrás. E por que que eu digo isso? Porque a prova do Enem, ela não tem uma regra de, ó, vai cair tal assunto. Mas com base nas estatísticas, a gente consegue prever o que vai cair na prova. Só que tome cuidado com isso, e daqui a pouco eu vou falar mais, na verdade tá lá nos últimos tópicos sobre isso. Que você tem que estudar todos os conteúdos. Mas por que eu digo para você começar pelos mais incidentes? Porque se você começar pelos mais incidentes, você vai ter um grande tempo para você conseguir ver esses conteúdos, dominar esses conteúdos e revisar muito eles durante o ano e até chegar na prova. Então, a chance de você errar uma questão que aborde um desses conteúdos incidentes é muito pequena. É muito pequena. A chance diminui muito. Então, assim, comece pelos conteúdos mais incidentes, mas não negligencie nenhum assunto, nenhuma parte da matéria, nada. Porque assim, até esse ano, eu não sei que questão que era. Acho que era aquela do navio, se não me engano. Era um assunto assim, que nunca caiu na prova do Enem. Eu não lembro se era polinômio, eu acho que era polinômio. Polinômio ou número complexo, um dos dois. Nunca tinha caído na prova do Enem. Foi lá e apareceu. Teve aula aqui do YouTube que eu vi professor falando: gente, número complexo não cai no Enem, polinômio não cai no Enem, e eu não sei direito qual assunto que era. Mas assim, não confie nesse negócio de, não cai no Enem. Eu até coloquei esse tópico aqui já pra fechar a linha de raciocínio, porque não negligencie nenhuma teoria, mas comece pelos conteúdos mais incidentes, porque isso vai evitar muitos erros, entende? Porque a maior parte dos assuntos que caem lá na prova continuam sendo os mesmos. Então, assim, só que se você quer ter um alto desempenho, se você quer quase chegar a gabaritar a prova do Enem, você precisa dominar todos esses assuntos, não importa se nunca caiu ou... enfim. Segundo passo, faça o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Tem até um vídeo aqui sobre método de estudo que eu falo, é o vídeo mais famoso até agora aqui do canal, que eu falo sobre esse método, e lá no meu Instagram tem um destaque só sobre isso, como fazer o básico bem feito. E basicamente equilíbrio entre teoria e questões. Como eu faço isso, Agatha? Isso serve também para matemática? Sim, serve também para matemática, serve para todas as matérias, todas mesmo. Então, o que você vai fazer? O seu bloco de estudo, vamos supor que é de 2 horas, igual o meu era. Você vai sentar para estudar. A primeira coisa que você vai fazer é ver a teoria. Então, ou você pode começar pelo material didático, algum livro que você tenha, e começa lendo. Começa lendo, é assim, assim, assado, assim surgiu essa fórmula, desse jeito que eu utilizo essa fórmula, e vai lendo a teoria. Todo material didático começa assim, né? Não é só fórmula, ele vai te explicar como utilizar aquela fórmula, por que surgiu aquela fórmula, enfim. Depois disso, você assiste uma aula, ou se você preferir, assiste a aula primeiro. Eu geralmente intercalava os dois, eu gostava bastante de começar com a aula pra já fazer umas anotações e pegar o feeling daquela matéria, quando eu tava pegando a base, né? E comece pela teoria. Depois que você vê, olha, eu já vi, acho que uns 90% dessa teoria. Também não são todos os materiais que são 100% completos, né? Mas a maioria é. Então, assim, você vai lá, vê a teoria, daí você, ok, entendi essa parte da teoria, entendi o que o professor passou na aula, então agora eu acho que eu posso ir para os exercícios. Antes de ir para os exercícios, você pega, dá uma pausa e pegue ali as anotações que você fez que você marcou no livro, com marca-texto, ou que você marcou durante a aula, e a dica faça essas anotações para você revisar depois. Pega esse tempinho antes de ir para as questões e revise tudo que você viu até ali. Que daí vai ficar mais fácil, vai ficar mais fresco na sua memória para você fazer as questões. Aí sim você vai fazer as questões. Agatha, mas quanto tempo eu dedico para cada coisa? Então, isso vai depender de quanto tempo você demora para conseguir absorver o que o professor passou na aula, o que você leu no material, o que você leu no livro, enfim. Vai depender da sua capacidade de absorção de conteúdo.
e cada pessoa é diferente. Então eu não posso chegar aqui e falar pra você, olha, fique 20 minutos vendo teoria e depois vá pros exercícios. Não, eu jamais vou fazer isso porque cada pessoa é diferente e cada pessoa tem as suas limitações. Então, pega esse bloco de estudo, mesmo para o primeiro bloco de estudo, use para treinar, para saber, olha, eu demorei 15 minutos para ver a teoria, porque matemática às vezes é um pouco mais rápido, né, exatas. Matemática é geralmente mais rápido por conta que tem muita conta e tal. Aí, tá, beleza, em 15 minutos eu consegui ver toda a teoria. Em 20 minutos eu consegui ver toda a teoria. Meia hora eu vi toda a teoria. Enfim, você vai sentar e ver quanto tempo você demanda para fazer aquilo. Depois disso, feito isso, aí você vai para as questões. E assim, equilíbrio entre teoria e questões, em exatas, talvez pese mais pro lado das questões. Não é uma regra, mas assim, no geral, todas as pessoas, como é que eu posso explicar isso? São mais rápidas na hora da teoria do que na hora das questões. Então, às vezes você não vai demandar, por exemplo, num bloco de 2 horas, você não vai demandar 1 hora para ver a teoria, igual, por exemplo, em humanas. Você vai ver a teoria de uma forma mais rápida, por exemplo, em meia hora ali, 40 minutos, e o resto das 2 horas, que no caso vai dar 1h20, 1h30, você faz exercício e resolve esses exercícios. Assim você faz o básico bem feito. Próximo tópico. Não utilizar calculadora. E assim, algo que eu pensava comigo. Não faz mal. Eu tô em fevereiro. Tem até, nossa, a prova é só em dezembro, eu posso fazer agora com calculadora. A partir de julho eu começo a treinar com a caneta mesmo. Até lá eu faço, eu sei fazer conta na mão. Gente, a questão não é só de fazer a conta na mão, de saber fazer uma multiplicação ali no braço. A questão é a prática, a questão é a rapidez aqui. Se você só fizer as contas na calculadora, você vai chegar na prova e você vai demandar muito tempo para fazer uma questão. E na hora você vai estar nervoso, vai ter uma série de fatores que vai te atrapalhar ali. Série de fatores que vão te atrapalhar ali, desculpa. Então, assim, quanto mais você treinar as contas na mão, mais fácil vai ficar, mais rápido você vai ficar. E você vai ganhar tempo. E tempo é algo que falta no Enem. Então, você precisa dele. Então, assim, não utilize calculadora. Mesmo que você esteja em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em qualquer horário. Não, em qualquer período do ano. Não utilize calculadora. E assim, o que você pode fazer? Você pode utilizar alguns, sei lá, macetes na sua cabeça que facilitem essas contas. Então, por exemplo, vou pensar num exemplo aqui. 25 vezes 12. Como eu faria? 25 vezes 10, primeiro, que vai dar 250, mais 2 vezes 25, que vai dar 50. Entendeu? Que vai dar o que no final? 300. Então, assim, esses negócios de você quebrar a conta no meio pra conseguir fazer, eu não sei se ninguém vai entender aqui o que eu falei, que eu acho que foi muito rápido, né? Mas enfim, eu vou deixar escrito aqui. E são macetes, assim, de contas que você acaba fazendo mais rápido na hora. E às vezes você nem precisa, por exemplo, pegar uma caneta na mão na hora da prova pra fazer uma conta, porque você já vai ter exercitado tanto o seu cérebro que vai dar certo no final. Eu nem sei se eu fiz a conta certa também, né? Senão vocês devem ter achado, meu Deus, que menina louca. Mas enfim, eu também tô falando sem parar aqui, né? Nem dei pausa no vídeo. Mas vai ficar assim mesmo. Próximo tópico. Interprete as questões. Saiba interpretar as questões. Porque muita gente tem um déficit nessa parte de interpretação. Então, assim, interpretação não serve só para linguagens. Serve para linguagem, serve para matemática, serve para humanas, serve para natureza e serve para redação. Serve para todas as áreas. Então, aprenda a interpretar muito bem. Se você só souber interpretar a prova do Enem, você já vai tirar uma nota boa. Então, assim, saiba interpretar as questões. Às vezes o seu problema não é nem saber resolver conta, às vezes o seu problema é montar a conta. Então, se você souber interpretar o que o autor quer de você, como você monta aquela conta, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque, assim, esse é o mais difícil de se fazer numa questão. Entende? Então, assim, saiba interpretar. Aprenda a interpretar. Próximo tópico. Pense em formas diferentes. Eu tô com o computador aqui embaixo, tá tudo escrito. Pense em formas diferentes de resolver as questões quando estiver estudando. E assim, eu vou usar como exemplo os canais do YouTube aqui de resolução. Para corrigir a prova do Enem, quando eu estudava,
eu vi as resoluções aqui do YouTube. E assim, a maior parte das resoluções, eu entendi o que o professor estava falando. Só que outras, eu olhava a questão e eu tinha começado ela de um modo totalmente diferente e eu já sabia que o erro não era o modo que eu tinha começado, mas sim que eu dei algum deslize ali no meio do processo, entende? E às vezes você vai procurar uma resolução no YouTube que, assim, é totalmente diferente daquela que você tinha pensado. E porque, assim, não existe só uma forma de se resolver a questão. Existem várias formas de fazer a resolução de uma questão. Então, às vezes você vai achar uma resolução no YouTube e ela é totalmente diferente da forma que você faria. Isso pode atrapalhar o seu processo de aprendizado também, porque você precisa achar a sua forma de resolver uma multiplicação, você precisa achar a sua forma de resolver uma regra de 3, às vezes você precisa achar a sua forma de fazer qualquer conta. E essa é só uma forma que você sabe, que você entende. É algo que você facilitou para sua vida, entende? Então, o professor Zezinha não vai saber essa forma de resolução. Ou ele vai, não sei, resolver de outra forma que você nunca nem viu na vida. E isso pode dificultar o seu processo de aprendizado. E o que você pode fazer para melhorar isso? Para saber várias formas de resolver uma questão, porque isso vai ajudar também na hora da prova. Porque, às vezes, o autor vai montar uma questão de uma forma que... Desculpa. Que ele vai montar uma questão e, assim, a forma que ele montou a questão sobre aquele assunto não dá pra resolver da forma que você sabia. E você vai precisar saber outra forma de resolver aquele assunto, que às vezes é até mais rápida daquela que você já sabia antes, entende? Então, aprender esses novos jeitos, essas novas maneiras, te ajuda de inúmeras formas. E como você pode fazer isso? Enquanto estiver estudando, você separa um tempo pra você, entendi como é que se faz essa questão, eu acertei a questão, mas eu queria saber outra forma de resolver. Aí você vai atrás. Às vezes é uma resolução de 3 minutos que você colocar no 2.0 ali no YouTube, você vê em 1 minuto. E você já aprende uma nova forma de resolver aquela questão e evita muitos erros e ganha muito tempo no final. Próximo tópico. Padrão de prova. O Enem, ele tem um padrão de prova. Isso não é só em matemática, é em português, é em linguagens, é em humanas, é em natureza e é em redação. Ele tem um padrão. Aprenda esse padrão. As questões de matemática, elas são muito na lata. Eu tenho uma xícara e eu quero calcular o volume dessa xícara. O diâmetro é tal, a altura é tal e é isso aí, resolvo. Esse é o estilo da prova do Enem. Outra coisa que eu vou falar ali pra frente. Questões clássicas. Existem muitas questões clássicas e isso se encaixa também nessa questão do padrão da prova. Por quê? Exemplo de questão clássica. Um time de basquete possui as seguintes alturas de jogadores. Aí bota lá 1,98, 1,97, 1,96, 1,95, 1,98, 1,99, 2,1. Enfim, e vai indo. Aí ele fala que um desses jogadores saiu do time. E outro cara entrou com uma diferente altura daquele que saiu. Qual que é a nova média da altura dos jogadores desse time? Questão clássica do Enem. Outra questão clássica do Enem. Existe um tanque. Esse tanque está sendo enchido por uma torneira. A torneira tem vazão de tanto. Só que existe um ralo nesse tanque. Esse ralo está aberto com vazão de tanto. Em quanto tempo a piscina estará vazia? O tanque, né? Questão clássica do Enem. Então, assim, quando você for resolver simulados, você vai perceber esse padrão, você vai perceber essas questões clássicas. Pega o modelinho dessa questão e deixe guardado. Porque, por exemplo, nesse exemplo ali da questão das torneiras, demora um pouco se você for deduzir tudo ali na hora. Se você já tiver resolvido uma questão assim antes, eles só vão mudar um número e o número de ralos, o número de torneiras, mas o feeling da coisa vai ser vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo modo de resolver. Então, se você já tiver aquilo na sua cabeça, se você já tiver a sua listinha de questões clássicas, vai ficar tudo mais fácil e rápido. Eu já falei, mas eu vou falar de novo. Não negligencie teoria.
estude teoria. Mesmo quando, por exemplo, você já estiver lá em julho ou agosto e você já souber, por exemplo, a matéria progressão aritmética. Mas volte, faça uma revisão rápida, uma revisão ativa, pode ser, que eu vou até falar sobre isso daqui a pouco. Faça uma revisão sobre isso. Pegue o livro, dê mais uma folhada ali para você ter aquilo fresco na sua memória. Não negligencie a teoria, até na revisão. Próximo tópico. Estude as coisas óbvias. O que eu quero dizer com isso? Potenciação, fatoração, multiplicação, exponencial, que daí tá na potenciação. Essas coisas que você se nega a aceitar que tá errando. Porque é algo, às vezes, muito óbvio e muito... Como é que eu posso dizer? Muito primordial, muito inicial no estudo. E às vezes você se nega a aceitar que você tá com alguma deficiência nesse quesito. Então, assim, não tem nada de errado nisso. Entende? Volte, por exemplo, eu acho que eu tô com um problema em potenciação, vou ter que voltar. Volte, porque, por exemplo, potenciação você precisa para saber resolver exponencial lá na frente. Potenciação você precisa para saber resolver logaritmo lá na frente. E para chegar em logaritmo, você vai ter que saber exponencial. Para chegar em exponencial, você precisa saber potenciação. Então, assim, é um efeito dominó, entende? Se você não souber um assunto, já era todos os outros. Então, domine muito bem a base. Domine muito bem a base. Isso vai evitar muitos erros e vai alavancar muito o seu estudo. O que mais? Estudo de dificuldade. Se você tem dificuldade em matemática, se você tem dificuldade em português, em história, em geografia, separe uma hora do seu dia, um período do seu dia de 1, 2 horas, eu separava 2 horas, para fazer esse estudo de dificuldade. Que é o quê? Você vai pegar uma matéria que você tem dificuldade ou algum assunto dentro da matéria e vai estudar. Vou dar um exemplo aqui, não é com matemática, mas é com física. Eu tinha muita dificuldade com eletromagnetismo. O que eu fazia? Tinha dias da semana que eu estudava 5 dias da semana eletromagnetismo, porque eu tinha dificuldade com isso. Então, eu estudava essas dificuldades à noite. Então, eu chegava, eu assistia a aula, e assistia outra, ia pra outra, ia pra outra, ia pra outra. Então, assim, estude as suas dificuldades. Pegue uma listinha ali de 20 exercícios e faça na sua hora vaga. Faça em horário extra. Você vai perceber que o seu estudo ele vai começar a evoluir aí. Não negligencie as suas dificuldades. Estude elas. E domine elas. Próximo tópico. Decore as fórmulas. Decore as fórmulas. E eu falo isso por experiência própria. Uma coisa que eu sempre tinha que voltar e ver porque eu não decorava. Na verdade, eu deduzia ali na hora. Altura do triângulo equilátero. Área do triângulo equilátero. Por quê? Porque eu sempre fazia pelo base vezes altura dividido por 2. Só que eu não decorava, até agora eu não tenho decorado a fórmula, vocês acreditam? Mas lá pro Enem eu fui com a fórmula decorada. Eu não lembro agora, né? Porque tava na memória de curto prazo, que eu tinha decorado na semana da prova. Mas daí eu tomei vergonha na cara e fui lá e decorei. Me poupou muito tempo mesmo. Então, na hora da prova, não tente deduzir tudo ali na hora. Vá com algumas coisas prontas na cabeça, algumas coisas frescas na cabeça, porque isso vai te poupar muito tempo. Então, assim, o que você pode fazer para decorar essas fórmulas? Faça uma revisão ativa. Todas as fórmulas que você precisa, você pode escrever em uma folha de A4, frente e verso. Pega essa folha, toda semana vai lá, tá? Eu lembro dessa fórmula e vai escrevendo. Revisão ativa você faz assim, você pega uma folha em branco e vai escrevendo o que você lembra. Lembro dessa. Putz, não lembro a fórmula de PA. Tá, mas eu lembro essa daqui, então vai. E vai escrevendo tudo que você lembra, todas as fórmulas que você lembra. No final do ano, se você for fazendo isso até o final do ano, não tem como você esquecer uma fórmula. Não tem como você perder tempo na prova por conta de fórmula. Então, decore as fórmulas e faça revisão ativa. É tira e queda. Próximo tópico. Domine gráfico. Domine gráfico.
A prova do Enem cobra muito gráfico. Principalmente esse de função afim, função quadrática. É algo que até pode ser inserida ali no tópico de questões clássicas. Porque cai muito gráfico na prova do Enem. Toda prova tem umas 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões de gráfico. Então, domine gráfico e encontre a melhor forma de estudar eles. Então, assim, se você é uma pessoa que tem dificuldade com gráficos, comece a brincar com eles. Pegue ali uma parte do seu dia ou do final de semana que você tá de bobeira. Pega ali uma folha, pensa, tá, eu vou tentar criar um gráfico aqui e segunda-feira eu mostro pro professor de matemática. Tá, de que gráfico, do que eu vou falar? Vou abrir uma notícia aqui, um problema de matemática. Vai lá, monta um gráfico. Professor, tá certo esse gráfico? Tá, não tá? Comece a brincar com eles. Porque daí você começa a entender como eles funcionam e como eles são montados pelo autor da questão. E assim você passa a dominar eles. Esse foi o vídeo de matemática, como evoluir em matemática. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar uma lista de conteúdos mais incidentes lá no meu Instagram. Então você entra lá no meu Instagram, esperar o caminho passar. Você entra lá no meu Instagram, vai na bio, lá vai ter um sitezinho lá. Você clica lá e vai em conteúdos mais incidentes matemática. Eu vou escrever exatamente assim. Você clica lá e eu vou disponibilizar essa lista pra vocês. Tá certo? Se inscreve aqui no canal, deixa o comentário, deixa o like aqui embaixo pra me ajudar. E aproveita que você vai lá no meu Instagram e me segue lá também. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá. Todo dia eu abro caixinha e tem um monte de destaque também dando dicas de estudo. E no Story eu também tô postando todo dia. Então assim, se você tá estudando, se você quer evoluir sua nota, não só em matemática, eu vou postar vários vídeos aqui agora, como evoluir sua nota em todas as áreas do Enem. E então assim, inscreva no canal, vá lá no Instagram, me segue lá também e bons estudos!